Opa, fala aí suas anomalias. Hoje eu irei continuar a história de Storyfell. Eu recomendo você assistir a parte 1 primeiro, porque isso aqui é uma parte 2. Mas chega de enrolação, bora para o vídeo. Monte Ebott, reza a lenda que todos que vão para lá jamais retornam. Afinal, algumas crianças já foram lá e nunca mais voltaram. O que será que aconteceu com elas? Bem, uma nova criança foi para o Monte Ebott sem medo algum, e acidentalmente acabou caindo para dentro do subsolo. Essa criança por sorte caiu num monte de flores, e essa criança se chama Frisk. Frisk, quando caiu no subsolo, começou a explorar o local, para ver se tinha alguma coisa ou alguém naquele lugar. Porém, Frisk encontrou o Napstablock, porém ele mudou seu nome para Buggy, para que ninguém soubesse que um dia, ele já foi ministro do rei. Afinal, ele não se orgulhava mais disso. Bem, já que Buggy falou que aquele lugar era perigoso, ele começou a treinar Frisk. Ele pediu para que ela batesse naquele boneco, mas além disso Frisk começou a conversar com o boneco. O lugar aonde Frisk caiu foi nas ruínas, e lá estava cheio de armadilhas. Parece que já está planejado que iria cair um humano naquele lugar. Então Frisk tinha que passar por essas armadilhas, mas com a ajuda de Buggy ela passava de boas. Alguns monstros via Frisk, e eles tentavam matar ela, porque o rei dos monstros tinha ordenado que trouxessem uma alma humana para ele. Então com certeza a pessoa que iria trazer a alma para ele iria ser bem recompensada. A maioria dos monstros do subsolo não são confiáveis. A maioria deles são malignos e querem mostrar poder. Às vezes alguns até acabam exagerando e começam a matar outros monstros para ficar mais forte. Caso não saiba, nesse mundo quando você mata alguém, você ganha pontos de execução, que é XP. E quanto mais XP você ganha, o seu level obtido por violência aumenta, que é o Love. Então o monstro que tem mais Love é o mais forte. Mas por que os monstros são assim? Bem, eu vou explicar isso mais pra frente. Buggy e Frisk passaram por várias armadilhas e vários monstros. Porém, eles tiveram um problema maior.
que é Alpis? Alpis de fato não é uma fantasma. Ela é uma inventora. Ela criou dispositivos que pudesse fazer ela flutuar e entrar pelas paredes. Ela faz isso porque sabe que é muito fraca. Então ela se fantasiou de fantasma para que todo mundo tivesse medo dela. Assim ninguém iria machucá-la. Alpis ela tentou de tudo para pegar a alma de Frisk. Mas já que Buggy disse para ela que Alpis não é um fantasma de verdade, ela não mostrava medo e encarava todas as ilusões dela, até que uma hora Buggy ficou de saco cheio e mostrou para ela que ia ser um fantasma de verdade. Então Alpis saiu fora. Frisk era sempre atacada pelos monstros, porém ela nunca revidava. Ela conseguia de alguma forma convencer os monstros a não matá-la, porém alguns monstros era impossível convencer. Então a única forma de Frisk escapar é atacando. A resposta é não. Com Buggy ao lado de Frisk fez ela ganhar o botão Buggy. E quando é usado isso aqui acontece. Frisk e Buggy finalmente chegaram no castelo do Papyrus. Mas não é esse castelo que eles têm que entrar. Esse castelo é apenas um local onde irá levá-los até a saída das ruínas. Porém, quando eles estavam chegando perto da saída, Frisk e Buggy fugiram de Papyrus, porque Frisk não queria atacar o Papyrus e Buggy sabia que ele não iria ficar assustado. Então a única alternativa é correr. Porém Papyrus colocou alguns quebra-cabeça no meio do caminho, e esses quebra-cabeças tinha que ser respondido corretamente, porque qualquer coisa errada poderia matar os dois. Resolver o quebra-cabeça tinha que ser o mais rápido possível, porque Papyrus estava indo logo atrás. Frisk e Buggy conseguiram passar em todos os desafios, porém infelizmente eles acabaram indo para um caminho sem saída. Então Papyrus estava pronto para dar o seu golpe final, porém Papyrus atacou Alpis para tirar ela da frente, porém já que isso não é real os ataques atravessavam Alpis, então os ossos acertavam as paredes e o teto, assim fazendo várias partes do teto cair sobre o lugar aonde eles estão. Frisk e Buggy conseguiram fugir de lá aproveitando a distração de Papyrus, porém Papyrus conseguiu sobreviver, só que o caminho estava bloqueado por pedras, assim, impossibilitando Papyrus de seguir eles.
Então, depois de tudo isso, Frisk e Buggy finalmente saíram das ruínas. Não deu nem 5 minutos e os dois já foram atacados por um ser desconhecido. Esse ser continua seguindo até que aquele ser conseguiu encurralar eles.
Frisk e Bugia encontraram uma outra humana chamada Chara, e o sublíder da guarda real Asriel. Aqui Asriel ele acha que ser o sublíder da guarda real não é o suficiente. Ele deseja ser o maior vilão do subsolo. E eu já vou explicar o porquê mais pra frente. O motivo do Snowdin não ter tanta neve assim como a original foi porque Asriel com seu poder de fogo derreteu uma boa parte da neve de Snowdin. Ele fez isso para mostrar poder e fazer todo mundo ter medo dele. O motivo dele usar essa máscara é que um monte de gente acha ele fofo. E se todo mundo achar ele fofo ele nunca será temido. Então ele usa essa máscara. Chara foi treinada pelo Asriel. Asriel trata ela como se fosse seu animal de estimação treinado. Ele ensinou ela algumas magias com facas, fazendo com que ela aprendesse invocar facas voadoras e usar alguns golpes com elas. Realmente Chara é muito forte. Asriel também tem seus capangas, todos eles são fortes e perigosos e eles estão por toda parte na floresta de Snowdin. Esses lacaios apareciam às vezes para Frisk para atacá-la, e já que Frisk não ataca ninguém ela tentava convencê-los mas a maioria das vezes ela tinha que usar o botão Bugie. Os dois chegaram na primeira armadilha de Asriel, aonde tinha um campo de choque bem à frente, porém tem um caminho invisível que deixa você passar por esse chão sem levar choque. Então Chara e Frisk tinham que passar por essa armadilha, enquanto Asriel e Bugie apenas assistiam. Frisk e Bugie eles passavam das armadilhas de Asriel. Chara conseguia passar de boas usando suas magias e habilidades, enquanto Frisk só conseguia passar porque o Bugie arranjava um jeito de ajudar Frisk manipulando o Asriel. Até que chegou no desafio final. Frisk e Bugia chegaram na cidade de Snowdin. Lá tinha alguns monstros.
Mas eles não atacavam Frisk porque Azrael tinha falado para eles que o Buggy era um vilão no nível de Azrael. Então, já que ninguém ali foi treinado para lutar, eles não queriam atacá-los. Então os dois chegaram no final de Snowdin, e lá encontraram Azrael. Azrael começou a lutar com Frisk e Buggy. Agora eles iriam lutar com o vilão de Snowdin. Buggy tentou assustar ele, mas o Azrael não tinha medo dessas coisas. Então a única solução era atacar. Só que Frisk não queria atacar. Então ela apenas ficou desviando dos ataques. Azrael, vendo que ela não estava atacando, ele começou a achar que ela estava o subestimando. Então ele começou a ser mais violento nos ataques, e usou todo o seu poder de fogo para atacá-los, porém uma hora ele se queimou pelas próprias chamas, assim sendo derrotado. Já vai deixando seu like. Bom, Anonalisa, eu vou parando o vídeo por aqui. Não porque o universo está incompleto, mas sim porque o vídeo está longo demais. Então eu irei fazer uma parte 3. Lembrando que eu estou inventando algumas coisas porque Storyfell é uma que parece que é um resumo de um resumo. Se eu fosse resumir tudo, o vídeo iria ficar curto e completamente entediante. Então não reclame. E eu acabei de lembrar que não paguei a conta de luz.